Tranquilo, vamos a isso. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papa Miolos. Hoje, como nosso convidado, temos o professor investigador João Correia, do Politécnico de Leiria, que nos vai dar assim alguns conselhos sobre como procura de emprego, algumas dicas neste mundo, basicamente como sobreviver aqui neste meio profissional e como alcançar. Portanto, se calhar vamos aqui começar a falar sobre um bocadinho sobre o seu percurso académico. Muito bem, obrigado. Então, ora bem, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu adoro estar sempre aqui na conversa com a malta nova e curiosamente estamos a gravar isto num dia muito especial, porque faz hoje 30 anos que eu cheguei ao Shark Lab, o laboratório nas Bahamas, onde fui fazer o meu estágio de licenciatura com tubarões. E essa é já a primeira dica importantíssima que eu dou ao pessoal todo nas minhas palestras e posso contar a minha história. Começa exatamente aí, que foi. Eu fui para a Biologia Marinha no Algarve porque queria muito estudar tubarões. E logo a partir ali do segundo ano comecei a ir para a biblioteca, a ler papers e mais papers sobre tubarões. Vi muitos que honestamente não tinham assim grande interesse para mim, mas havia outros que eram muito giros, de malta a fazer trabalho de campo, a estudar os movimentos dos bichos, a ecologia, os hábitos alimentares, etc. Então comecei a escrever cartas, isto estamos a falar de 92, a esses investigadores e a pedir-lhes estágio. Porque meti na cabeça que o primeiro passo na minha carreira com tubarões teria de ser o estágio da licenciatura. Ora, posso-vos dizer que hoje em dia recebo muitos pedidos de estágio, ainda hoje tinha 2 ou 3 na caixa do correio, malta a pedir para estagiar em abril, e estamos a gravar isto em fevereiro. Ora, não dá de maneira nenhuma. Ora, eu posso-vos dizer que comecei a pedir estágio 2 a 3 anos antes do estágio. Até porque na altura era por cartas. Portanto, um gajo tinha que ir aos correios comprar selos e meter os selos no envelope e mandar. E aquilo eram semanas para a carta ir para lá e depois voltar. Porque a maior parte dos estágios que eu pedi foi para Estados Unidos, África do Sul, Austrália e pronto, assim, os sítios com os tubarões grandes e malucos. Muitas rejeições. Para cima de 50 rejeições. Tenho-as todas num dossiê muito bem organizadinhas, até vir a carta da Universidade de Miami, do professor Samuel Weber, um dos gurus dos tubarões, a aceitar. Portanto, esse foi o primeiro passo da minha carreira. E desde aí, depois fui melga, chateei toda a gente, mais alguma, na altura por telefone e por fax, e a ir lá e não sei o quê. E lá fui parar ao Jardim Zoológico, onde tomei conta de 2 tubarões que estiveram lá numa exposição temporária. Isso começou no dia 9 de fevereiro de 95, portanto a semana passada celebrei 29 anos dessa história. Daí passei aí uns 2 anos no IPMA, a estudar tubarões, mas tubarões mortos, portanto biologia pesqueira, o que é que eles comem, como é que eles crescem, etc., o ciclo reprodutivo. Foi interessante, mas admito que não era assim o trabalho mais excitante do mundo. E depois surgiu a oportunidade de ir para o oceanário, porque o australiano que trouxe os 2 tubarões da África do Sul para o Jardim Zoológico tornou-se no diretor do Departamento de Biologia do Oceanário. Outra dica muito importante é que eu impressionei esse australiano caraças. Durante os 6 meses em que os bichos estiveram em Lisboa, mandava-lhe relatórios diários por fax, telefonava-lhe quando tinha dúvidas e tal. E apesar de ser verdinho, tinha acabado o curso há dias, literalmente dias antes dos tubarões chegarem. Nem um mês tinha passado. O gajo percebeu que, apesar de eu ser muito inexperiente, tinha ali uma grande vontade de aprender e o bem-estar daqueles bichos era absolutamente a minha prioridade. Não havia sábados, domingos, nem feriados, nem festas de aniversário da família, não interessa. Ora, isso valeu-me a simpatia desse gajo, do Mark, que depois me convidou para ir para o oceanário, onde estive 12 anos. Nos últimos 3 anos já estava como consultor, o que me permitia fazer outras coisas também, e em 2005 fui para Peniche dar aulas de Biologia Marinha, onde ainda estou. Vou lá 2, 3 vezes por semana dar aulas de licenciatura, mestrado, nos TESPs, etc. 2006 comecei a Flying Sharks, em que basicamente faço o contrário do que fazia no oceanário. Ou seja, no oceanário comprava os bichos, viajava pelo mundo inteiro a capturá-los, a transportá-los para Lisboa e não sei o quê. E agora com a Flying Sharks vendo.
Portanto, capturo-os, transporto-os e tal, mas vendo para aquários, para aquaculturas, para institutos de investigação, etc. Assim, pronto, em traços muito resumidos, este tem sido o meu percurso, mas volta a focar o ponto inicial de que o estágio foi o primeiro passo. E um estágio fixe a fazer exatamente aquilo que eu queria fazer, epá, foi um ponto muito, muito importante na minha carreira. Sendo assim, pronto, a paixão por os tubarões é que o fez ser determinado e querer seguir esse rumo, de estar sempre à procura e de ter oportunidades, foi isso que o motivou. Sim, sim. Pá, eu conto muito nas minhas palestras que eu sempre tive a pancada por tubarões e quando vi o Jaws, há um cientista, o Mr. Hooper, que é o especialista em tubarões, pá, que eu fiquei completamente apaixonado. Eu vi esse personagem e pensei, é isto que eu quero ser quando for grande, quero ser este gajo. Quero ser o especialista em tubarões e quando alguém tem uma dúvida de tubarão, telefonam a este gajo, é este gajo que eu quero ser quando for grande. Pronto, e eu movi a minha carreira nessa direção, sem saber muito bem como, atenção. E reparem que acabei nesta história dos aquários e a vender tubarões para aquários e outros peixes e tal. Nada disto foi planeado, para dizer a verdade. O plano original era ser cientista, investigador a 100%. Hoje em dia sou professor, empresário, etc, etc, etc. Portanto, fui um bocado dançando ao sabor da música, mas sempre com aquela cena dos tubarões como meta. E nesse seu percurso de vida, né, na sua carreira, houve assim algum obstáculo que o fez assim mais reticente e pensar então nesse caso de mudar de rumo, no caso quando criou a sua empresa, houve assim algum obstáculo que o fez pensar um bocadinho mais? Muito honestamente, a fase mais agoniante foi precisamente o início. Olha, a fase em que vocês estão agora. Portanto, aqueles 20 e poucos anos, que um gajo está a acabar o curso, está a viver em casa dos pais, porque ainda não tem emprego, não tem dinheiro para ter a sua casa, não sei o quê. E quer se casar, quer se juntar com o namorado, com a namorada, etc. Isso é uma fase absolutamente agoniante. E foi de longe a mais difícil de todas. Desde essa, tudo mais fácil, posso-vos garantir. Porque é uma fase de enorme indefinição. Muitos pontos de interrogação na cabeça. A pessoa tem uma ideia difusa de que quer uma carreira com tubarões, mas não passa disso. E depois? Como é que eu chego lá? Como é que eu agarro uma carreira com tubarões? Não fazia ideia. O que é que eu pensei? Estágio, deixa-me com tubarões, deixa-me lá se calhar meter-me num mestrado em que faço a tese com tubarões, que foi o que eu fiz. Portanto, não tinha ali emprego, não tinha nada. Meti-me num mestrado de modelação dos recursos marinhos, que tinha umas aulas no técnico e outras na faculdade na Nova, na Caparica. Fiz a tese com tubarões. E entretanto, sempre que havia uma conferência, eu estava lá. Sempre que havia um colóquio, um workshop, uma coisa qualquer, eu estava lá. E fui fazendo os meus contactos, fui sendo o mais dedicado possível, que isso é um aspecto muito importante. A pessoa criar uma reputação sólida. Quando falam de nós, dizerem, uma tarefa entregue ao João é uma tarefa que vai ser bem feita, de uma forma eficaz, rápida e profissional. Portanto, isso é muito, muito, muito importante. Nós, de facto, as pessoas falarem de nós de uma forma positiva, isso não tem preço. E admito que sempre investi muito, muito nisso, ser absolutamente o melhor que posso ser, e isso tem gerado muitas, muitas, muitas oportunidades. Desse modo, assim na nossa investigação, para conhecermos um bocadinho também o professor, tem um site, não é? Também faz consultas, não é consultas, mas é consultoria, não é? Para quem quer um negócio, que talvez então esse interesse também provém um bocadinho de querer partilhar o seu conhecimento e a sua história de carreira, também querer ensinar aos outros um bocadinho nessa vertente. Sem dúvida. Olha, eu nesse aspecto tenho que admitir que sou um péssimo homem de negócios, porque eu dou esse conhecimento todo à borda. Eu adoraria vender consultorias e mentorias e não sei o quê, mas quando estou a falar assim com malta nova como vocês, não consigo, quer dizer, não vou pedir dinheiro a malta que está a viver em casa dos pais e que tem de juntar uns trocos para ir comer um hambúrguer, não é? Portanto, não consigo fazer isso. Quando estou a falar com empresas e etc., isso já é outra conversa. Pronto. Um gajo vai a uma empresa que fatura
15 milhões por ano, aí já passo eu uma fatura com pés e cabeça. Mas sim, epá, a vida não me tem corrido mal, é como digo, estamos hoje a celebrar, no dia que estamos a gravar isto, 30 anos desde que eu meti os pés nas Bahamas para arrancar o estágio. Portanto, não há nada que me dê mais satisfação do que partilhar estas dicas e estas dores de cabeça e obstáculos porque fui passando e como é que lhes dei a volta com a rapaziada assim nova. Para, olha, se eu puder poupar-vos algumas dores de cabeça, já ficarei muito, muito contente. Agora aqui para terminarmos aqui esta parte sobre o percurso de vida e aqui uma pergunta que nós também já fizemos no episódio passado à professora e ela a uma professora de Aveiro e ela também achou assim um pouco bonita, que é como é que acha que a sociedade o vê enquanto investigador, empreendedor, professor, ou seja, como é que acha que a sociedade... Sim, eu vi essa pergunta e por acaso achei-lhe piada e pensei nela. Olha, eu gosto de pensar que quando a malta pensa em mim, pensam num misto de gajo profissional, boa onda, bem disposto, que gosta de ajudar os alunos e não sei quê, onda, mas que ao mesmo tempo muito sério naquilo que faz e muito profissional. Ao mesmo tempo, se calhar tenho também alguma reputação de ser um bocado tonto, porque eu, durante muito tempo, durante 15 anos, eu vendi lingerie e brinquedos para adulto online. Nunca fiz segredo disso, nunca. Quer no Oceanário, os meus alunos compravam coisas, os meus colegas do Oceanário, a minha família compravam coisas. Tenho shows de comédia, não é bem comédia, mais storytelling. Portanto, nunca foi segredo nenhum, mas tenho de admitir que às vezes penso, será que isso não foi um tiro no pé? Será que misturar essa vertente mais macaca com a minha carreira académica e empresarial e de aulas mais séria, se não baralhou muitas coisas? Mostra a versatilidade, porque lembro-me quando esteve na minha faculdade, também falou na questão de quando foi a altura do Covid, em que as receitas baixaram um bocadinho, então tiveram que se adaptar e começaram a vender desinfetante e essas questões. Exatamente. Ou seja, adaptar. Sem dúvida. Ainda bem que falaste nisso, porque não escondo que se olho para trás para a época da lingerie e dos brinquedos malucos e tenho algumas reservas, à altura do Covid não. Tenho um orgulho tremendo. Um orgulho na minha equipa. Nós reconvertemos o nosso negócio literalmente de um dia para o outro. Nós tivemos um Zoom, assim como nós estamos a ter agora, estávamos à rasca. Em março de 2020 não entrava um cêntimo na conta. Só entravam e-mails de clientes a cancelar as encomendas todas. O aquário fechou, portanto, aqueles peixes que a gente tinha pedido, parem tudo. Portanto, não entrava um cêntimo. Recebemos umas maçarocas daquela coisa do não sei quê simplificado, já não me lembro como é que se chamava, mas pronto, recebemos umas massas do governo, que era pouquinho, aquilo não pagava de todo tudo. Dava uma ajuda nos ordenados, mas depois havia rendas de armazéns, havia tanta coisa. Bom, lembrámos de começar com os tapetes e depois os desinfetantes e depois os dispensadores de álcool gel, depois fomos para as máscaras, depois as luvas, depois os testes. O 2020 acabou por ser o nosso melhor ano de sempre. Ainda não batemos o 2020. Foi uma coisa completamente alucinante. E era eu e outro colega meu dos Açores, o Rui Guedes, e outro ainda, o Gonçalo, a vender durante o dia. Durante o dia era isso. À noite é que eu finalmente tratava das encomendas, respondia aos e-mails, fazia as faturas. Eu vi o nascer do sol da minha sala, porque eu trabalho na sala. E tenho o computador e estou de frente para a janela. Eu vi o nascer do sol com uma caneca assim grande de café durante semanas a fio. Ia dormir 1 hora ou 2 aí às 7h30, 8 da manhã, só porque já nem conseguia pensar. E depois eram 9 e tal 10, já estava outra vez no computador. Aliás, 9 e tal 10 começava o telefone a tocar e pronto. E foi isto durante semanas. E era eu e os meus colegas comerciais, depois tínhamos outros colegas que estavam a afinar o nosso catálogo, que era um catálogo super XPTO, assim, com muito bom aspecto. Portanto, eles estavam durante a noite a afinar o catálogo. Tínhamos outros malucos que estavam na internet a sacar e-mails de montes de websites, tudo o que era empresas de, hospitais, lares de terceira idade, escolas, dentistas,
tudo, consultórios, fisioterapeutas, tudo. Tínhamos gajos que não faziam mais nada se não estarem em frente ao computador a sacar esses e-mails. Portanto, a equipa, de um dia para o outro, dividiu-se nestas tarefas todas. Depois eram os gajos que iam aos despachantes mandar a mercadoria que ia quase toda para os Açores. Portanto, quase tudo o que nós vendemos foi para os Açores. E foi um período absolutamente tremendo. E lá está. A filosofia de trabalho, principalmente das vendas online e tal, veio da venda da lingerie. Portanto, o website e não sei o quê, a forma como vendemos equipamentos durante a pandemia, foi exatamente a fórmula que eu já tinha aplicado da venda da lingerie, curiosamente. E, portanto, sim, essa experiência foi muito valiosa e depois, claro, foi apurada durante aquele período. Foi um período magnífico. Vamos aqui então passar aqui para umas perguntas mais a nível de empreendedorismo e empregabilidade. Então, Força. Como é que vê a preparação dos estudantes para as entrevistas de emprego nos dias de hoje e em comparação com os da sua altura, com as décadas anteriores? Olha, a minha experiência naturalmente é limitada, portanto, no meu tempo à Universidade do Algarve e aos meus colegas e tal, e agora à escola lá em Peniche, e um bocadinho os estudantes, olha, malta fixe como vocês, com quem eu vou falando, quando vou a dar palestras e tal. E tenho de ser sincero, eu acho que a preparação é péssima para esse domínio. Para as chamadas soft skills, portanto, a malta preparar-se para uma entrevista de emprego, fazer um bom currículo, candidatar-se a procurar coisas, inclusivamente até coisas tão simples como fazer um bom trabalho, um bom relatório escrito, com as referências bem feitas, com as citações bem feitas, etc. Eu vejo isso péssimo hoje em dia e já era péssimo na minha altura. Eu não sei porquê a malta vai para a universidade aprender as questões técnicas, no nosso caso, biologia, etc. Um gajo aprende a fotossíntese, o ciclo de Krebs, não sei quantos, aprendemos a amónia, o ciclo do azoto, aquelas coisas todas, saímos da universidade a saber isso. Pronto. Depois não sabemos como ir atrás de um emprego. Não sabemos como é que se cria uma empresa. Não sabemos... Tudo bem que hoje em dia, honestamente, é fácil. Não é difícil. Um gajo mete-se no Google, mete-se no LinkedIn, mete-se no Facebook, mete-se no ChatGPT e de repente tem ali as dicas todas. Eu não fazia mal nenhum. Olha, eu há alguns anos fiz parte de um júri de doutoramento na Universidade de Aveiro e a seguir às provas houve um almoço muito simpático e estava mesmo ao meu lado um professor da Nova, na Caparica, precisamente, que não me recordo o nome dele, mas tivemos exatamente esta conversa. E ele estava-me a contar de uma cadeira, portanto, de uma disciplina que eles dão na Nova aos alunos todos do primeiro ano, dos cursos todos, que é precisamente esta história das soft skills. Ensinar a malta a mexer-se bem no Excel, no Word, no PowerPoint, preparar-se para arranjar emprego, para ir a uma boa entrevista de emprego, portanto, fazer boa figura numa entrevista, todas essas coisas, tudo isso é muito importante e são muito poucas as universidades, tanto quanto eu sei, atenção. Estou a falar da minha experiência, que é muito limitada, não, obviamente. Mas tanto quanto eu vejo, isso é algo que definitivamente podia ser melhorado. Por acaso eu concordo, nós temos uma pergunta que era se achava que a educação pode ser reformulada para preparar os estudantes para o mercado do trabalho. Era uma das nossas perguntas a seguirem. Sim. Não é. Olha, eu posso-vos dizer que nas minhas aulas, e a Eliana provavelmente recorda-se que, porque eu bato muito nessa tecla, há muitas vezes que eu estou a dar uma matéria, com um PowerPoint por trás de mim, com os slides que estão na parede, preparados a partir de livros, etc. Eu estou a dar aquilo e depois digo ao pessoal, olha, isto que está aqui é o que vem nos livros, etc. Mas no mundo real não é nada disto. E depois explico às pessoas como é que as coisas na realidade se passam. Por exemplo, como eu trabalho muito na área das pescas há muitos anos, já partilhei histórias absolutamente escabrosas nas aulas de como é que muitas decisões são tomadas a nível de Comissão Europeia, etc. E de como é que muitas vezes o conhecimento científico, os relatórios técnicos são absolutamente ignorados. Ora, essa noção de mundo real, creio que falta, muitas vezes. E aqui
deixem-me lá dizer isto com as palavras certas, que é para não ferir nenhuma suscetibilidade. Mas eu penso que os professores, como eu ou como nós, ou seja, professores sem exclusividade, que são professores, mas que têm também uma atividade paralela, portanto, nós ganhamos um ordenado mais baixo, pronto, assim, falando à bruta, em termos de ensino superior, é para aí 1.000 euros mais baixo do que os nossos colegas exclusivos, mas eu acho que nós, apesar de ganharmos menos, damos mais. Porque passamos uma visão muito, muito realista à rapaziada do que é que se passa no mundo real. Porque um professor que também tem uma empresa, e que já teve que contratar pessoas, já teve que despedir pessoas, já teve de muita dor de cabeça, fazer créditos para pagar ordenados no fim do mês, e já teve... portanto, um professor que não é só professor e que tem ali aquela massa certinha no fim do mês e que dá a matéria e ponto final. Atenção, não quero ser deselegante e não quero dizer que os professores de carreira são mais fracos, não é nada disso, não é nada disso. Mas acredito firmemente que um professor que também tem uma atividade comercial fora da universidade ou do Politécnico, é uma mais-valia tremenda, tremenda, e que ajuda muito os alunos a entrarem no mercado de trabalho. Isto tudo para dizer que há 2 ou 3 frases que eu sei que já disse muitas vezes nas minhas aulas, que é virar-me para alguns alunos assim mais badalhocos, pronto, agora não me ocorre um termo mais fofinho, portanto é mesmo este que vai. Aquela malta que está assim sentada para trás, está a olhar para o telemóvel dos atrasados, estão-se perfeitamente a marimbar, para não dizer outra coisa e tal. Já, com toda a delicadeza do mundo, já disse a muita dessa malta, olha, és o tipo de personagem que eu jamais contrataria para a Flying Sharks, para a minha empresa. Jamais. Portanto, eu posso-vos dizer, se calhar nem devia dizer isto, mas a malta que eu tenho a trabalhar comigo, eu nem sei com que média é que eles acabaram o curso. Não sei se acabaram com 13 ou se acabaram com 19. Não sei. Sei que gostei deles durante as aulas. Sei que vi que era malta que dava-se-lhes uma tarefa e aquilo iam a direita até ela estar cumprida e bem cumprida. Boa onda, bem dispostos, gostam de tomar uns copos, não se importam de conduzir à noite, se for preciso beber 2 Red Bull para aguentar, estão lá. Portanto, essa malta é que eu sempre procurei para trabalhar comigo. E eu sei que é o que as empresas querem, é o que as outras empresas querem. Eu não sou o único empresário que quer malta assim. Eu não preciso ter malta que tem média de 20 a trabalhar comigo. Agora, o que eu quero é malta boa onda e com o coração na tarefa. Pessoal badalhoco que dá-nos uma tarefa e não ficamos descansados. E temos de verificar se aquilo foi bem feito. E se calhar temos de repetir. E se calhar temos que andar em cima e a perguntar, olha, aquilo já está e está a correr bem, precisas de ajuda. Não há saco. Não há saco. Não há saco para esse pessoal. Portanto, isto tudo para dizer que tento, tanto quanto possível, passar esta mensagem de que, malucos, preparem-se para o que vem a seguir. Porque se vocês acham que isto agora na universidade é difícil e puxado porque têm prazos, têm testes e tal, vocês não fazem ideia do que é que aí vem a seguir. Vêm tarefas à séria, com prazos à séria e não há conversinha de chacha. Tipo, se um gajo tem que submeter uma proposta para um projeto até às 5 horas do dia 27, se um gajo mete aquilo às 5:01, já está, já ardeu, já foi. O site não aceita. E um gajo pode dizer que morreu-lhe o cão, teve que levar a avó à hemodiálise, pode dizer o que quiser. O site simplesmente e por mais e-mails que um gajo manda justificar, não fechou, ponto final. Portanto, essa visão do mundo real, eu de facto tento passá-la bastante e é importantíssima. Quais são as habilidades não técnicas que os empregadores procuram em candidatos jovens, que é o nosso caso, e como é que se podem desenvolver? Assim, de repente, e para não tornar a resposta demasiado complexa, eu diria que no topo da lista deve estar dedicação. Ou seja, as empresas querem sentir que a pessoa que vai entrar, tem o coração e a alma naquele trabalho. E se vai entregar àquele trabalho, se vai dedicar àquele trabalho. Por exemplo, posso-vos dar alguns maus exemplos e alguns bons também. Mas, por exemplo, quando a malta entra numa empresa nova e das primeiras perguntas que faz é então, quando é que eu posso meter férias? Pronto, isso é mau sinal. Isso não é a melhor estratégia.
ok? Quando a malta entra e... epá, eu na sexta-feira precisava de sair mais cedo, não sei o quê. Tudo bem, a pessoa às vezes precisa de sair mais cedo, não há stress. Mas, para um empregador, isso são red flags, percebem o que eu quero dizer? Portanto, epá, este chaval ou esta maluca, se calhar, não está aqui mesmo só para sacar um ordenado e está-se perfeitamente a marimbar se isto se vai fazer o trabalho bem feito ou não. Portanto, a pessoa demonstrar que quer aprender, quer ser bom boa naquelas funções, quer trabalhar bem com a equipa, quer ser um team player, e quer ser uma pessoa, há um termo americano muito bom que é o reliable, pronto, que é ser de confiança, mas eu gosto do americano do ser reliable. Isso é uma cena que não tem preço. As empresas adoram isso e é isso que procuram. Não há nada pior, vendo agora pela negativa, para uma empresa do que um chato ou uma chata. Daquela malta que está sistematicamente a resmungar. Porque, mas isto assim dá muito trabalho, porque não sei o quê. Mas o micro-ondas está sempre a variar. Mas não sei quanto está aqui muito calor. Mas eu já me pediram para fazer isto, mas e depois voltaram a pedir não sei quanto. Eu sei lá. Há algumas reclamações que se calhar até são legítimas. Atenção, não estou a dizer que a pessoa deve ser submisso e caladinho e aceitar tudo o que lhe dizem sem respingar. Não é isso que eu estou a dizer. Mas depois, portanto, quando a pessoa vê que está legitimamente errado e que pode ser melhorado, claro que sim, deve ser proativo e deve dizer, estive aqui a pensar, este processo se calhar podia ser melhorado um bocadinho. Isso é bem visto. Isso é bem recebido. Mas a atitude, a postura com que a pessoa avança com essa recomendação tem de ser muito cautelosa. Porque temos que nos lembrar que quando a pessoa entra para uma empresa, é verdinho naquilo, não tem experiência. Portanto, eu já tive miúdos a fazerem estágio na Flying Sharks que fizeram-nos algumas sugestões ótimas que nós adotámos porque fizeram-na da forma correta. Tipo, estive a pensar, vocês fazem isto, não sei como, mas talvez pudessem fazer assim, já pensaram nisso. E nós, isso está bem pensado, maluco. Bora lá, vamos tentar. Pronto. Depois também há aquela malta que ainda nem o curso acabou e que chega lá assim de nariz um bocado empinado e tipo, mas isto vocês podiam era não sei quê, mas assim com um tom que dá logo vontade de mandar uma chapada. Portanto, a pessoa quase que nem ouve o que me estão a dizer só pelo tom com que aquilo está a ser apresentado. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, a pessoa ter alguma humildade, ter noção de que tem pouca experiência, mas ao mesmo tempo demonstrar que usa os miolos. Portanto, e o miolo que tem dentro da caixa crânia e que está lá para se dedicar àquela tarefa, para ajudar a empresa a crescer, para ajudar a equipa a ser melhor e que está numa de arregaçar as mangas e fazer boas sugestões e ajudar as coisas a acontecerem, isso é absolutamente magnífico. Isso é exatamente o que uma empresa quer. Contrário, o chato que está sempre a questionar tudo e a pôr tudo em causa e não sei se isto é a melhor maneira. Isso não, isso é para, basicamente, é chegar ao fim do contrato de 3 meses e não renovar, que já nos aconteceu. Já tivemos muito contrato que ao fim de 3 meses, não leves a mal, mas se calhar o teu lugar não é aqui. Que é uma maneira simpática de dizer, estamos fartos de aturar. Pois. Basicamente, Então, tenho aqui mais outra pergunta que é em relação a este aspecto que é quais os desafios que os jovens enfrentam durante o processo de entrevista de emprego, que é o que pode dificultar no processo da sua escolha? Bom, essa não é fácil porque é uma pergunta, a pergunta é boa, mas não é fácil de responder porque é um bocadinho vaga, vamos lá ver. Olha, acho que numa entrevista, e eu já tive várias, portanto, para entrar para o Oceanário tive uma entrevista, para entrar para os Jardins Zoológicos tive uma entrevista. Acho que acima de tudo a pessoa deve ser sincero, e não ir para lá com tretas. Ora, fizeram muitas perguntas na entrevista que eu não sabia a resposta. Eu fui sincero e disse, olha, eu não sei. Mas depois este detalhe que eu vou dizer agora é importante. Não sei, mas vou procurar. E até sei onde é que vou procurar a resposta. Na altura a internet não era o que é agora. Eu fui entrevistado para o Oceanário em 1996.
já havia internet, mas não era o colosso que é agora. Mas pronto, eu já tinha a minha pequeníssima, minúscula rede ali de contactos, com se calhar uma dúzia de contactos, de malta que eu já tinha conhecido em conferências, etc. Portanto, quando me fizeram perguntas mais complicadas, eu não sei, mas acho que sei um gajo a quem eu posso perguntar. Sei uma chavala a quem eu posso perguntar. Portanto, a pessoa demonstrar essa proatividade é muito importante. A pessoa não estar ali com tretas e aí inventar é muito importante. Porque isso topa-se a milhas. Não se esqueçam que quando a malta vai a uma entrevista, acabadinha de sair da faculdade, e está a falar com um chaval ou uma chavala de 40 e tal, 50 anos, que está a trabalhar há 30, o desnível em termos de experiência é abismal. Não vale a pena a pessoa estar ali com tretas e a tentar atirar areia para os olhos do potencial empregador, porque é logo tapado. E só vai fazer figura de urso. Portanto, quando a pessoa não sabe, é admitir. Não, olha, não sei, por acaso essa questão é pertinente, deixou-me aqui a coçar a cabeça, mas eu sei exatamente a quem perguntar e posso responder mais tarde. Isso é muito apreciado, muito. E a pessoa demonstrar na entrevista que está lá, que se entrar para aquela empresa, para aquele trabalho, vai vestir a camisola, vai arregaçar as mangas e der o melhor que tem para dar, isso é intensamente apreciado. Portanto, tudo isso são características mais importantes, digo já, do que o conhecimento técnico. Portanto, a pessoa pode falhar ali 3 ou 4 questões, mas se demonstrar que tem a atitude certa, isso vale ouro. Eu agora vou fazer aqui umas perguntas relacionadas mais ou menos com aquilo que nós abordámos também com a professora que teve cá para o episódio anterior em relação às cartas de motivação e aos currículos. Foi mais relacionado com Portugal, porque nós, só pela questão de que os jovens têm muito aquele pensamento de que Portugal não é futuro para eles, então muitas vezes fora. Então, aqui as perguntas acha que Portugal tem as condições necessárias para que os jovens queiram ficar cá? E depois o outro qual o pensamento que tem em relação ao Estado português em apoiar os jovens para irem logo trabalhar? Muito bem. Deixa cá ver. Também não é fácil responder a isso, mas vou tentar. Bom, olha, o papel do Estado é importante, mas eu vou ser sincero e mais uma vez não quero ser deselegante. Eu nunca precisei do Estado para nada. Nunca confiei no Estado, nunca estive à espera que o Estado me desse coisíssima nenhuma. Sempre arregacei as mangas e fui lá. Também temos de ter noção de que a situação portuguesa, comparada com a de muitos outros países, nomeadamente a situação europeia genericamente, comparada com, por exemplo, a situação americana, nós somos uns mimados, porque reparem, a malta queixa-se das propinas cá, mas as propinas são o quê? 1000 euros por ano, assim, números redondos, não é? Sim. Numa universidade do Estado. Pronto. Um gajo vai para os Estados Unidos, para uma universidade, sei lá, um MIT, uma coisa dessas, e leva com 50, 60 mil por ano. Portanto, um curso, se metermos as rendas, a comida, etc., um curso custa 250 000 euros. Ok? A pessoa faz o student loan, que é como os americanos funcionam, faz um empréstimo. Nós cá fazemos empréstimos para comprar as casas. Os americanos fazem um empréstimo para tirar um curso. E depois a gente cá está o resto da vida a pagar a casa e os americanos estão o resto da vida a pagar o curso. Portanto, nós cá queixamos com a barriga muito cheia. Porque, 1000 euros por ano são, números redondos, 85 euros por mês. Não me lixem. Um puto saudável que não arranja 85 euros por mês num Burger King, numa Telepizza, num Donaldo, numa Uber Eats, tem problemas muito mais graves do que o de arranjar emprego depois a seguir ao curso. Percebem o que eu quero dizer? Estamos a falar de números que são muito fáceis. E, por exemplo, lá em Peniche, agora abriu um Burger King, não quero estar aqui a fazer publicidade, mas pronto, é o que é. Montes de vezes que eu às vezes passo lá e peço à janela e venho a almoçar o meu Whopper a caminho de casa e aparece-me um aluno meu na janela e eu dou-lhe sempre os parabéns, tipo, 5 estrelas, é assim mesmo. Não sei quantas horas é que eles trabalham por dia, se calhar trabalham 2, 3, 4, não sei se trabalham todos os dias, se calhar também trabalham 2, 3 ou 4 dias por semana, mas eu aposto que aquela maçaroca pelo menos as propinas paga. Não acredito que aquilo não dê 1000 euros por ano, não me lixem. Tem de dar.
Tem de dar pelo menos 1000 euros por ano. Pronto. Portanto, eu acho que muitas vezes a malta queixa-se, mas não tem bem noção do que se está a queixar. Agora, voltando à parte mais complicada da pergunta, que é se Portugal dá condições e tal. Epá, honestamente, quase todos os meus colegas de curso, e acabámos em 94, 95, quase todos os meus alunos, e eu comecei a dar aulas em 2005, olha, ainda no outro dia almocei com 2 deles, da primeira turma, o Nuno Vasco Rodrigues e o João Franco. Nuno Vasco Rodrigues, Conservation Photographer, já esteve na Flying Sharks, agora voltou para a Flying Sharks, já esteve no Oceanário, já esteve em muitos sítios. João Franco é o rei do kelp, é o gajo que anda a recolocar, a replantar kelp no mar português. Pá, são 2 cromos do caraças, cromos no sentido mais positivo e fantástico da palavra. Almocei com eles há 2 semanas. Epá, e a maior parte da turma deles está orientada. Portanto, eu diria que sim, Portugal dá condições. Epá, o que é que eu vos posso dizer? Malta que quer entrar numa carreira de ciência, de investigação, epá, os empregos não são a pontapé, não são fáceis. Portanto, não é... Se calhar, não quero ser deselegante mais uma vez, mas se calhar se a pessoa quer ser contabilista ou uma coisa dessas, é mais fácil, é mais direto. Espero não estar a dizer um grande disparate e os contabilistas dizer, tu deves estar, mas é maluco. Não faço ideia. A verdade é que não conheço a área, mas imagino que seja mais fácil. Imagino. Mas, portanto, malta que quer entrar nesta carreira de investigação e tal, se calhar tem que arranhar mais um bocado. É quase obrigatório hoje em dia acabar a licenciatura 3 anos, que antigamente eram 5, e meter-se no mestrado, e depois se calhar arrancar para um doutoramento, mas nesse processo vai-se fazendo contactos, vai-se conhecendo pessoas, publicam-se uns papers, apresentam-se uns pósteres, vai-se a umas conferências, estamos nos coffee breaks, bebemos uns sumos de laranja, comemos uns pastéis de nata com investigadores do mundo inteiro. Portanto, eu diria que há muita coisa a acontecer em Portugal, mas muita mesmo. Epá, mas o mundo hoje em dia também é uma aldeia. Se Portugal não está a bombar, principalmente em termos de União Europeia, somos quantos? Já nem sei, mas agora que saíram os ingleses, somos para aí que 250 milhões. Portanto, isto é gente que nunca mais acaba. Portanto, um gajo não precisa de papéis, não precisa de nada. Vai para a França, vai para a Bélgica, vai para a Dinamarca, vai para a Suécia, vai para a Itália, para onde quer, sem problema absolutamente nenhum. Desde que tenha o cartão do cidadão na carteira, está feito. Nem moeda precisa trocar, na maior parte destes países, tirando um ou outro, com euros um gajo está orientado. Hoje em dia também já ninguém anda com dinheiro na carteira, um tipo leva um cartão que tem um logotipo Visa ou Mastercard, aquela porcaria, um Revolut, um Wise, uma coisa qualquer, aquilo passa em todo lado. Portanto, as coisas estão fáceis, mais fáceis do que estavam no meu tempo, por exemplo. As pessoas muitas vezes fazem-me essa pergunta no fim das palestras, no seu tempo havia montes de oportunidades, agora é tudo mais difícil. E eu fico a olhar para as pessoas tipo, tu deves estar a ser maluco agora, menos oportunidades agora. Então um gajo agora tem uma coisa chamada internet, que no meu tempo não tinha ainda sido inventada. Portanto, a pessoa tem na ponta dos dedos acesso ao mundo inteiro. Hoje em dia temos a União Europeia, que na altura também não era assim, não era a facilidade que é hoje em dia. E há todo um conjunto de áreas de negócio. Por exemplo, no meu tempo, no início dos anos 90, não havia ecoturismo, não havia eco-coisa nenhuma. Havia meia dúzia de malucos. O Carlos Pimenta, foi tipo o nosso primeiro grande político verde, foi fazer uma palestra lá no Algarve, em 92, 93, que eu fui ver e adorei ouvir o gajo. E ele foi tipo o primeiro gajo a falar de questões ambientais, etc. Hoje em dia, nem é preciso dizer-vos, quer dizer, estudos de impacto ambiental, sequestro de carbono, quer dizer, a quantidade de coisas cá para aí, para tentar melhorar o mundo. Olha, ainda no outro dia publicaram no Observador, foram uns fofinhos, eu escrevi um artigo que era Ser Rico é Pecado, sobre as tendências modernas de um montão de atividades que há ligadas ao salvamento do planeta, em que se pode ganhar dinheiro, em que se ganha muito dinheiro. E curiosamente um gajo vai para as redes sociais e toda a gente ataca, tipo, os ambientalistas são uns sacanas porque andam a ganhar dinheiro para salvar o planeta. Pois,
os gajos que andaram a poluir o planeta, petrolíferos e não sei o quê, não, esses não há problema nenhum, tudo bem. 150 anos a desgraçar esta porcaria toda, a mover carbono do chão para o ar, não há problema nenhum. Mas agora vêm os ambientalistas e querem ganhar umas massas a tentar limpar a atmosfera, esses é que são os filhos da truta. Que é uma lógica que eu até fico com hiperventilação quando começo a falar destas coisas. Portanto, isto tudo para dizer que, e tentando acalmar, há um mar de oportunidade ligado a tudo, ao rewilding do planeta, ou seja, a voltar a colocar espécies no ambiente selvagem. Tudo o que tem a ver com alterações climáticas, tudo o que tem a ver a tornar este planeta melhor, mais sustentável, mais simpático, mais fofinho. Pois, pá, para aí tanta oportunidade, tanta empresa a abrir, tantos miúdos que saem da faculdade, tiram um mestrado, não sei o quê, e depois em colaboração com a faculdade abrem ali um spin-off, uma empresa ainda junto da faculdade, que é a melhor solução de todas. A faculdade paga a luz e o gás e o espaço e a malta tem a empresa e não tem que se preocupar com essas coisas. Portanto, há montes de empresas dessas ligadas às universidades pelo país inteiro, que é de longe a melhor solução para a malta que está a arrancar. Portanto, há muita oportunidade. Há muita oportunidade em Portugal e se a malta não se safa em Portugal, há um mar de oportunidade por esse planeta todo. A começar pela União Europeia e depois para o resto. Muito bem. Então acho que para aqui terminar, vamos terminar com a nossa pergunta, a nossa clássica pergunta que fazemos no final de cada episódio, que é que conselho ou que palavra dá a futuros estudantes na área das ciências biológicas e que querem começar agora no mundo do trabalho, assim, muito resumidamente. Sim, muito bem. Epá, olha, aqueles chavões que eu uso nas minhas palestras e os hashtags que eu ponho nos meus posts quase todos, serão os melhores conselhos que eu posso dar. Foco, esforço, dedicação, tenacidade, ser melga. Portanto, a pessoa ficar à espera que as coisas aconteçam, não dá. Assim a pessoa não vai lá. Mas se um tipo for focado, dedicado, tenaz, esforçado, melga, eu garanto-vos que chegam lá. É que garanto que chegam lá. Não conheço um único aluno e aluna que tenham exibido estas qualidades, portanto, de serem esforçados, tenazes, determinados, dedicados, melgas, etc., que não tenha lá chegado. Não conheço um único. Yeah. Pronto, mais uma vez obrigada por ter vindo ao episódio e por partilhar o seu conhecimento e ajudar a quebrar aqui algumas ideias que, pronto, possamos ter e ajudar, no mundo do trabalho.